Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eficiência industrial, tá? Então nós vamos apresentar aqui uma fórmula de cálculo do rendimento da produção de açúcar hoje, tá bom? Então aqui, ó, o balanço global de massa, né, o que é produzido de açúcar numa usina, a quantia de açúcar produzida é igual à quantia de sacarose que entra no processo, multiplicada pela eficiência das diversas operações unitárias envolvidas. Então aqui, ó, o rendimento da produção do açúcar, né, seria 10 vezes a pol da cana vezes todos esses coeficientes aqui, que são relativos à lavagem, à extração, o tratamento e o cozimento, tá? E perdas industriais. Então são todos os fatores que são calculados ao longo do processo, né? Nas próximas aulas a gente vai comentar alguma coisa aqui dos cálculos dos fatores, onde as eficiências estão expressas em decimal. Então pol, PC é pol da cana, como a gente já vem calculando aí. NL, eficiência da lavagem de cana, ou seja, seria a perda, né? Perda pela lavagem, né? Quanto mais você perder, menor seria essa eficiência. Por exemplo, se você não perder nada, seria 100% de eficiência. Se você perder 1%, você tem 99% de eficiência. Dado que esses números são todos decimais, né? Então 99% vai ficar 0,99 e assim por diante. Eficiência da extração de sacarose, né? Aqui já é diretamente a eficiência, por exemplo, 95% de eficiência vai ficar 0,95 esse fator. Eficiência do tratamento de caldo também, né? Se você tiver uma eficiência de 95%, você vai ter 0,95 nesse fator. Recuperação da sacarose no cozimento. Então, quanto você consegue de eficiência? No caso aqui, se você tiver uma eficiência de 85%, então você vai ter 0,85 e perdas indeterminadas no processo, tá certo? Eu acredito que aqui no tratamento do caldo seja avaliada também a perda, tá bom? Nós vamos ver aqui ao longo do... Eu falei que era eficiência, mas eu acho que é perda. Então vamos lá. Origem das perdas, né? Perdas físicas, perdas determinadas como no bagaço, na torta, na vinhaça. Perdas químicas estão relacionadas com a inversão da sacarose e transformação da glicose e frutose em ácidos, glicerol e etc. Então, reações químicas com a sacarose e também com a glicose e frutose do açúcar invertido. E microbiológicas, causada pela ação de bactérias que consomem açúcar para gerar ácido destrano. Isso aqui é infecção, né? Então, perdas determinadas são identificadas, determinadas e possível de monitoração. Normalmente refere-se à eficiência de uma determinada operação no processo, como extração da moenda, eficiência de fermentação, etc. Perdas indeterminadas não são identificáveis, sendo quantificadas pela diferença entre os açúcares que entram e saem na usina. Então aqui umas perdas consideradas determinadas, né? Perdas na lavagem, 5 a 6%, no bagaço, 3,2 a 3,7%, torta de filtro, 0,4 a 0,7%, perda na fermentação, 3,6 a 4,8%, perda na destilação, na vinhaça, flegmassa, 0,1 a 0,2%, total de 7,8 a 10% de perdas determinadas. Perdas indeterminadas podem chegar aí a 1,1 a 2,9. Então as perdas totais elas podem variar em torno de 8,9 a 12,9. Na aula anterior, a fórmula de cálculo do ATR considerava uma perda de 9,5%, né? Então está meio dentro desses valores aqui. Causa das perdas indeterminadas: amostras não representativas, resulta em superestimação ou subestimação da eficiência de alguma operação. Então uma amostra que não foi bem criteriosa, né?
Análise com erro sistemático, calibração, metodologia também pode aumentar as perdas, contribuir para as perdas, né? Decomposição do açúcar por algum vício, como pH muito alto ou muito baixo, tempo de residência elevado em alguma parte do processo, temperatura alta, falta de asepsia, infecção, outros fatores, tá? Então são as perdas que não são determinadas. A maior causa das perdas indeterminadas é a inversão da sacarose, seguida da destruição dos açúcares redutores pela ação de calor ou ambiente alcalino. Na evaporação pode ocorrer perdas até 0,5% pelo processamento de caldos de baixo pH ou arraste de açúcar. Na cristalização já se observou a ocorrência de perdas na ordem de 0,4%. Muitas vezes as perdas que estamos procurando podem não existir. Uma superestimação da POL ou do AR que está entrando na usina pode nos indicar uma perda indeterminada também, que na verdade não existe. É uma análise incorreta aí da POL ou não representativa, tá? Muitas vezes pode estar ocorrendo perda sem que saibamos. Uma subestimação da POL que entra na usina pode indicar a inexistência de perdas, dando uma falsa segurança para o empresário. Também tem dois problemas, né? Com relação à análise, tá? Análise não confiável, tá? Da POL. Aqui ele dá um exemplo, né? Um exemplo de cálculo. Depois eu deixo uma tarefinha para vocês calcularem também, tá? E basicamente hoje é só, tá? Essa outra parte aqui a gente vai falar nas próximas aulas aí. Para que uma usina processe uma cana com um POL igual a 15%, né? Esse Z é grau Zucker, mas é POL, tá? POL da cana igual a 15%. Tem os seguintes parâmetros de eficiência. Perdas de lavagem de 1%. Então aqui ó, o decimal é 0,99. Por quê? É 1 menos 0,01, tá? A perda fica 0,01. Extração na moagem de 96%. O NM, que é o fator de moagem, 0,96. Perdas no tratamento de 1%, né? Eu falei lá atrás também que eu não tinha certeza e agora está aqui, ó. Então a gente avalia perdas no tratamento, tá? Não a eficiência do tratamento, a perda dele. Então perdas no tratamento de 1%. O tratamento do caldo é a decantação do caldo, né? Então pode-se perder açúcar ali naquela massa decantada, nas impurezas, tá? Então, perdas no tratamento de 1%, também de 0,099. Recuperação do açúcar no cozimento de 86%. Então, aqui é direto, 0,86, seria 86 sobre 100. Bom. Perdas indeterminadas de 2%, 0,02, tá? Aí a fórmula fica 10, que é da fórmula, né? Vezes 15, que é a POL da cana, vezes todos os fatores, 99, 96, 99, 86, 1 menos 0,02, que é perdas indeterminadas. Aqui, ó, esse sinal de menos ele está bem deslocado aqui nesse PowerPoint aqui, tá? Então tudo ficou 118,9 kg de sacarose por tonelada de cana que pode ser produzida, tá bom? Se eu quisesse falar isso em ART, como que eu faria? Em ART, na verdade aqui seria até o ATR, né? Se fosse ver bem, né? Porque a gente está avaliando todas as perdas. A gente divide isso aqui por 0,95, aí a gente vai chegar no valor do ART, do açúcares redutores totais aqui. Então a fórmula pode ser arrumada como o rendimento 118,9 dividido por 0,95. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. Eu mostro aqui, é que eu não quero sair dessa tela. Mas vocês podem pegar a calculadora, essas aulas é bom, né? Então, enquanto eu estou fazendo a conta aqui, deixa meu celular acordar.
Ele vai acordar agora. Acordou. Gente, que celular lerdo. Vamos lá. 118.9 dividido por 0,95. Então a gente tem aí 125,15 quilos de ART por tonelada de cana, considerado todas essas perdas de processo, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Até mais.